Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias e você vai ver no programa de hoje. Conflito entre indígenas deixa 6 pessoas feridas aqui na região do Alto Uruguai. E também, além disso, nós vamos falar para você que o Maio Laranja incentiva as novas denúncias de violência contra as crianças e o adolescente. E também, motociclista fica ferido em acidente de trânsito aqui na nossa região. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias, obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós começamos no programa de hoje já fazendo um alerta a você que está nos acompanhando. Olha, nós estamos aí no Maio Laranja. Este é um mês também que incentiva as denúncias de violência sexual, principalmente contra adolescentes e crianças. Quem traz essa reportagem para a gente é a equipe da TV Brasil. A campanha quer dar visibilidade a esse tipo de crime, que na maioria das vezes fica perdido no silêncio das vítimas, e fala sobre a importância de se denunciar. Eu sinto medo, muito medo, mas eu não posso gritar. Se pelo menos alguém me visse e percebesse. A cada hora, 3 crianças e adolescentes são abusados no Brasil. Dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de 2019, mais de 86 mil foram denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, número 14% maior que no ano anterior. Só em 2019 foram 17 mil ocorrências desse tipo no Brasil. Em 73% dos casos, a violência sexual acontece na casa da própria vítima ou do suspeito e é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. Nós temos pesquisas que anunciam que menos de 10% da violência sexual no Brasil é denunciada. Então, multiplique aí os 17 mil que o ouvidor trouxe por 10. Nós temos uma nação com muita violência sexual. Você pode ser a voz de quem ainda não sabe como pedir ajuda. Denuncie anonimamente. A gente segue falando da área da segurança pública, mas lembra para você, né, que nesses casos também denuncia, né? Se você sabe que uma criança está sendo violentada, é um crime terrível esse, um adolescente está sendo violentada aí, denuncie para a polícia, viu? Esse violentador aí não é um ser humano, é um animal, é um marginal sem vergonha, né? Tem que ir para a cadeia. Então, quando você souber de um crime desse, denuncie. É o melhor remédio mesmo. Vamos seguindo agora com informações da área da segurança pública. A gente vai falar que uma dupla roubou botijões, ameaçou o filho da vítima e terminou no presídio aqui em Erechim toda essa história. Olha, foi durante a noite dessa terça-feira, quando a Brigada Militar foi até uma casa na rua de Gail Parente, no bairro Atlântico, onde 2 homens teriam roubado 2 botijões de gás. No local, o proprietário da residência informou que os indivíduos estariam com o facão e ameaçaram o seu filho. Instantes depois, próximo do local do fato, os policiais abordaram um automóvel modelo Fiat Tipo, que estava parado com 2 homens dentro. Os mesmos admitiram que estavam retornando na casa para pegar um dos botijões que haviam escondido. A vítima reconheceu apenas um dos 2 autores. Diante dos fatos, os homens de 19 e 28 anos de idade foram presos, levados para a delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante do rapaz de 19 anos, reconhecido pela vítima. Logo após ele ser ouvido, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, local que permanece à disposição da Justiça. Muito bem, seguimos com mais informações. Agora a gente vai falar de um conflito entre indígenas que deixou 6 pessoas feridas em Cacique Doble nas últimas horas. Olha, o fato aconteceu na tarde desta terça-feira, envolvendo um conflito lá na aldeia Passo Grande do Rio Forquilha, em Cacique Doble, que deixou várias pessoas feridas.
Esse fato aconteceu após um grupo de pessoas que havia deixado a aldeia depois do conflito na noite do último dia 29 de abril retornar ontem. Os dois grupos acabaram brigando pela liderança da aldeia, que tem cerca de 134 hectares e uma população de aproximadamente 180 indígenas. Para parte da aldeia fica no município de Sananduva e a outra parte nos limites aí de Cacique Doble. O conflito deixou pelo menos 6 mulheres feridas por um facão aí que deram entrada no Hospital São Roque lá de Cacique Doble. Uma das vítimas teria recebido um golpe de facão e ficou com um corte profundo da face. A mesma indígena teve boa parte do tecido do braço também mutilado. Uma segunda mulher e outro homem foram feridos por uma arma de fogo. Ainda no final da tarde de ontem, pelo menos 4 vítimas foram encaminhadas até o Hospital São José, em São José do Ouro. A Brigada Militar segue acompanhando esse conflito e até o momento a FUNAI e a Polícia Federal não se manifestaram sobre o caso. Um pedido de reforço da segurança na área já teria sido encaminhado ao Ministério Público Federal. Tá aí, né? A briga entre esses indígenas aí lá em Cacique Doble, viu? Olha, eu sempre fui um cara que defendia aí os povos indígenas, a população indígena. O que eu não defendo nessas aldeias aí é um bando de safado que usa as terras indígenas aí para arrendamento, né? São 180 aí, se eu não me engano, 134 hectares de terra, né? A maior parte disso aí é arrendado, viu? Esses índios ganham muito dinheiro, os líderes acabam ganhando muito dinheiro dos arrendamentos, né? Se tu vai numa aldeia, tem muito indígena pobre, criança de pé no chão, mal vestida, mas tem índio andando de caminhonetão, né? Tem alguma história algum ponto dessa história não fecha, né? É preciso fiscalizar mais. O Ministério Público faz uma fiscalização em cima desses caras. Mas a gente sabe que é preciso fiscalizar mais. A dona FUNAI também faz vista grossa para muita coisa, né? Então é preciso fiscalizar ainda mais, né? Porque senão vai continuar acontecendo crimes nessas aldeias. Cada vez mais crimes nessas aldeias em troca dessa disputa do famoso cacicado, né? Os líderes. Quem é que fica com o dinheiro no fim das contas, né? Na verdade, o que importa é o dinheiro. A saúde do povo parece passar despercebido para alguns. Que pena este fato acontecendo aí, né? Vamos seguindo com mais informações. Para quem está acompanhando a gente vai chamar uma matéria agora, falar para você... vamos falar de segurança ainda, né? Um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito lá em Nonoai. Olha, esse acidente de trânsito envolveu uma moto modelo Honda NX4 modelo Falcon e um carro modelo Fiat Uno. Foi na rua Júlio Golim, no centro de Nonoai, na noite dessa terça-feira. A condutora da motocicleta ficou ferida. Ela foi levada até o hospital comunitário para receber atendimento médico. A ocorrência foi registrada em forma de termo circunstanciado. Agora sim a gente fala de saúde para você. Olha, a ciência está trabalhando na busca de tratamentos eficazes e pela cura da Covid-19. Te liga na informação. O médico Nelson Teich é o segundo nome na titularidade da saúde federal que sucumbe frente a uma exigência inegociável do presidente Jair Bolsonaro: o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Depois de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich deixou o comando do Ministério da Saúde na sexta-feira, relatando sua contrariedade em chancelar o uso da medicação por não ter garantia científica de sua eficácia no tratamento da doença. Ambos ministros têm razão. Apesar do entusiasmo político em relação ao medicamento usado originalmente contra a malária, estudos científicos não mostram benefícios da droga para o tratamento da Covid-19. Pelo menos 475 ensaios clínicos estão registrados com diferentes fármacos contra o novo coronavírus. Desses, 145 pesquisam cloroquina ou hidroxicloroquina. Em Manaus, uma pesquisa realizada com 81 pacientes ligou altas doses da cloroquina a mais mortes. As dosagens adotadas foram de 600 miligramas 2 vezes ao dia ao longo de 10 dias e 450 miligramas por 5 dias, com aplicação 2 vezes ao dia, apenas logo no primeiro dia de tratamento. Os indivíduos receberam o medicamento por meio de uma sonda nasogástrica. A taxa de mortalidade foi mais alta entre as pessoas que receberam a maior dosagem do medicamento, 17% contra 13,5% no segundo grupo, que recebeu a dosagem menor do medicamento. No Rio Grande do Sul, 2 etapas de ensaios clínicos estão em andamento, Coalizão 1 e Coalizão 2, desenvolvidos pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Ambos têm como foco a utilização da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 associada à azitromicina. Um dos coordenadores da pesquisa, o intensivista Tiago Lisboa, enfatiza que na prática ainda há muita incerteza sobre o uso da medicação, conhecida por ser utilizada atualmente no tratamento de doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Ele destaca ainda os riscos envolvidos no uso da medicação. O cenário hoje é que existe dúvida, existe incerteza, existem dados que sugerem que sim, dados que sugerem que não, e para tentar esclarecer essa incerteza é que a gente está conduzindo o estudo. É uma medicação que tem alguns eventos adversos potencialmente graves que podem acontecer. Por isso, o melhor cenário para a gente testar se ela funciona ou não é o cenário de um estudo científico, de um ensaio que a gente chama de ensaio clínico, né, onde esses riscos são todos monitorados. Então, todo paciente ele fica monitorado para a gente identificar potenciais eventos adversos. A hidroxicloroquina já é conhecido já há muito tempo, é uma droga conhecida há muito tempo, e seus efeitos adversos também são bem conhecidos. E eles podem potencialmente ser muito graves, né, e eventualmente até fatais. A ciência trabalha na busca de tratamentos eficazes e pela cura da Covid-19. Uma resposta positiva parece vir do uso de anticoagulantes. Estudos feitos por médicos de diversos países do mundo estão comprovando a eficácia do medicamento na redução dos tempos de intubação e internação em casos graves. Pesquisadores chegaram ao medicamento graças a um estranho fenômeno percebido nesses pacientes. Mesmo apresentando uma baixa taxa de oxigênio no sangue, eles afirmavam que não estavam sentindo dificuldades para respirar, mesmo com os monitores indicando o problema. No Brasil, destaque para a pneumologista que atua no Hospital Sírio-Libanês, Eunara Negri, liderança no assunto. Ela explica a função da heparina nos casos da Covid-19. Tudo começou no dia 22, 23 de março, foi quando a gente viu o primeiro paciente com corona, e era uma senhora que apresentou uma cianose de extremidades muito importante, um dedinho roxo, né, que a gente fala, e concomitante a um quadro de queda abrupta da oxigenação, com um pulmão com uma complacência normal. O pulmão era fácil de insuflar, mas não conseguia trocar oxigênio. E isso levou a gente a pensar que estava acontecendo um fenômeno trombótico, que a dificuldade no oxigênio de entrar no sangue não era pelo lado do alvéolo, porque o pulmão estava fácil de insuflar, mas pelo lado da irrigação sanguínea, provavelmente por obstrução vascular que a gente já observava na pele da paciente, uma coisa dessa. Observando isso, naquele dia, como ela já estava apresentando trombose do dedo, ela já tinha indicação de usar anticoagulante, então a gente começou o anticoagulante e a gente foi observando a melhora pulmonar rápida, de 6 a 8 horas, ela foi melhorando a oxigenação pulmonar e o dedinho voltou a ficar rosa, foi melhorando também a perfusão periférica. Dessa hora é que veio o insight e eu fui procurar os colegas do Hospital das Clínicas que estavam fazendo as autópsias minimamente invasivas lá nos pacientes falecidos por Covid, e eles tinham soltado um laudo de que era mais uma síndrome de desconforto respiratório agudo, como as outras síndromes respiratórias graves e tal, e eu fui levantar essa hipótese com eles. Eu falei, eu gostaria que vocês me ajudassem a ver melhor os vasos desses pulmões, porque eu acho que tem trombose aí. E aí, usando a expertise desses colegas, e a gente junto foi ver as lâminas, e a gente achou muitos trombos na microcirculação pulmonar. E assim veio o primeiro trabalho que a gente publicou, já no Journal of Thrombosis and Hemostasis, dos primeiros casos de trombose na microcirculação pulmonar nesses pacientes. A partir de então, e com o sucesso nessa senhora, que já está em casa, graças a Deus, já foi de alta, a gente continuou a fazer isso com os pacientes, com bons resultados. A gente tem agora, dos 27 pacientes iniciais que a gente tratou, dos 27, apenas 2 estão graves na UTI. Os outros todos já foram ou de alta para casa ou já estão na enfermaria em fase de recuperação com fisioterapia. O estudo é pioneiro no mundo e aguarda o reconhecimento de pesquisadores americanos. A ideia foi da gente lá da UTI, só que os colegas de Nova York receberam a nossa aula lá, informal, não publicada, e estão fazendo o protocolo idêntico, com as mesmas doses, só que não citaram a gente. Nós estamos pedindo para que eles citem o nosso preprint, que citem a nossa instituição, e estamos nessa luta aí para fazer. Mas a gente é pioneiro. O mundo inteiro, depois do que a gente falou, é que começou a estudar isso. A doença é grave e exige muito dos pacientes. A recuperação é lenta e depende, na maioria dos casos, de suporte mecânico. Dar o suporte para que o organismo ganhe tempo, né, e consiga se livrar do vírus e controlar a resposta
a esse vírus, é o que permite que os indivíduos sobrevivam, e normalmente nesses pacientes graves eles ficam bastante tempo dentro da UTI, eles ficam bastante debilitados, mas ainda, na maioria das situações, eles conseguem se recuperar. E por isso o uso da medicação eficaz tem sido o foco dos pesquisadores que não sonham com um milagre. Entendem que a cura não virá de uma medicação já utilizada para outras doenças. A cura vai passar por um antiviral potente, por alguma coisa. O que a gente está fazendo é tratar as consequências da doença, porque isso acontece em 15 a 20% dos pacientes que são acometidos pelo Covid. 80% tem uma doença mais leve, que não vai nem chegar a fazer essa hipercoagulação. Isso é para os pacientes que têm aquela doença mais complicada com a formação dos microtrombos e que vão procurar o hospital com falta de ar ou com oxigenação baixa. Nesses pacientes é que a gente está fazendo esse tratamento. E isso não é a cura da Covid, isso é um tratamento das complicações que o vírus traz quando ele invade o organismo. E o mais importante, o anticoagulante não é uma medicação para ser utilizada por qualquer um, alerta a médica Eunara. Os pacientes que a gente trata são pacientes que estão em estado de hipercoagulabilidade. Então você vai lá como um cabo de guerra e fala, calma, não precisa coagular tanto, e você puxa um pouquinho para cá. Mas se você está numa normal coagulabilidade, vai lá e toma um anticoagulante, você pode morrer sangrando, você pode ter um sangramento na cabeça, sangramento intestinal e morrer sangrando. Então, de jeito nenhum é um remédio para automedicação. Seguimos com mais informação para você. Olha, o setor hoteleiro aí está trabalhando para manter as regras de distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul, né? Esse é um dos setores que foi afetado aí, principalmente com esta pandemia, né? Porque todo mundo parou de viajar, parou de ir para hotel, parou para essas coisas assim. Então agora está retornando, mas é preciso aí tomar alguns cuidados. Veja. A entrada só é permitida para quem estiver usando a máscara. Na recepção, os cuidados são redobrados, principalmente em relação à higiene e ao distanciamento entre as pessoas. A equipe já estava e se mantém mais distante do hóspede, né? A gente tem um balcão de atendimento lateral, onde o hóspede vai fazer o preenchimento da sua ficha. Várias questões de higienização, então o uso de álcool para a limpeza da máquina de cartão, o cartão de acesso do apartamento também tem que ser higienizado. Neste hotel, no centro de Porto Alegre, as toalhas de banho são colocadas em sacos plásticos. As cortinas dos quartos foram retiradas e a cama permanece apenas com os lençóis. Medidas que ajudam a proteger os clientes. As pessoas naturalmente estão com muita precaução. Então, as empresas que estiverem operando nesse momento, elas vão ter que ter todas as medidas e cuidados necessários, porque senão o cliente não vai voltar. Com a implementação do distanciamento controlado no estado, o setor hoteleiro precisa cumprir uma série de regras para poder operar. No modelo, cada uma das 20 regiões do Rio Grande do Sul recebe uma bandeira que representa o grau de risco causado pela Covid-19. Na bandeira amarela, quando o risco é baixo, hotéis e pousadas podem disponibilizar 60% dos quartos aos clientes. Estabelecimentos que ficam na beira de estradas têm normas próprias, nesse caso, 100% dos quartos disponíveis. Na bandeira laranja, de risco médio, o número de quartos disponíveis cai para 50%. Nas estradas, a regra não muda. Na cor vermelha, quando o risco é alto, hotéis e pousadas só podem ofertar 40% das instalações. Nas rodovias, o percentual é de 75%. Por fim, na preta, que significa risco altíssimo, o setor deve funcionar com no máximo 30% da capacidade. Nas estradas, o percentual é de 75%. Os protocolos de prevenção, como medidas de higienização de ambientes e a disponibilização de equipamentos de proteção, devem ser aplicados em todas as bandeiras. Para ter mais informações sobre as regras nesse e em outros setores econômicos, é só acessar distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Agora a gente fala de ensino para você. Olha, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste ano, terá um formato digital. E será um desafio também para muitos estudantes diante da pandemia. Veja. A Emily, o Antônio e a Paola integram a legião de aproximadamente 3 milhões de estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio 2020.
Mesmo com aulas suspensas em todo o país por conta da pandemia de coronavírus, o governo resiste em atender entidades e setores ligados à educação e mantém a realização da prova impressa, dias 1º e 8 de novembro, e a inédita prova digital em 22 e 29 de novembro. Muitos que ainda estão com o 3º ano em curso nem sabem quando as aulas terão sequência e muito menos quando o ano letivo será finalizado. Um dos argumentos do governo é de que 60% dos candidatos já concluiu o ensino médio. Em meio a dificuldades e incertezas, a Emily se prepara. Aos 17 anos, a estudante da Escola Estadual Virgilino Jamizim sonha com a faculdade de Biologia, mas contesta a realização do exame. Não por ela, mas por quem não tem condições de estudar. Esse ano eu estou estudando para o Enem em casa. Por conta da quarentena e do coronavírus, a gente está sem aula presencial. Então, por sorte, eu tenho acesso à internet, livro didático, eu também consigo esclarecer dúvidas com professores. Muitas pessoas não têm esses privilégios, muitas pessoas não têm acesso à internet. Então eu pergunto se o Enem vai ser realmente acessível esse ano para todas as pessoas. Então eu queria falar por essas pessoas, porque elas não têm voz e ninguém escuta elas. Eu queria defender o adiamento do Enem, porque não é justo uma pessoa que não tem acesso ao estudo competir com uma pessoa que tem acesso ao estudo. A Paola tem 18 anos e fará Enem pela 2ª vez. Ela tem o mesmo pensamento da Emily. Eu venho me preparando em casa para o Enem por conta do distanciamento social e, felizmente, eu possuo acesso à internet, a livros didáticos e também consigo manter um certo contato com os meus professores para esclarecer um pouco das minhas dúvidas. Claro que não é o mesmo contato que a gente teria com eles na sala de aula, com todo o auxílio que eles nos prestam, mas é o que vai facilitar mais a nossa vida agora. E, infelizmente, essa não é a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas não têm esse privilégio que eu estou tendo do acesso à internet, do contato com o professor, e isso complica ainda mais a vida dessas pessoas, porque como que elas vão se preparar para um exame tão complexo quanto o Enem, se elas não têm nenhum tipo de auxílio para que consigam fazer isso? Professor há 24 anos, Edson Souza também lamenta as desigualdades. Nem todo nosso aluno tem condições de ter uma rede de qualidade. Segundo, nem todos têm um aparelho compatível para uma boa recepção das aulas. Então, neste momento de pandemia, faça o que é possível, mas não é o ideal. O Antônio estuda em uma escola particular que envia muitos conteúdos e atividades pela internet todos os dias. Para conciliar escola com o Enem, ele criou um cronograma de atividades. E mesmo com uma estrutura organizada e condições de estudos, para ele também não está sendo fácil. Hoje a minha rotina está definindo-se assim. De manhã eu vejo as lives do colégio, à tarde eu realizo exercícios e estudo o conteúdo específico do Enem. Eu ainda não escolhi o curso que eu quero fazer, eu pretendo ir para alguma coisa na área da saúde. Eu e meus colegas, a gente estava contando com o Open Campus esse ano, que é quando a gente vai para as faculdades e conhece os cursos. E além disso, eu conto com a minha nota do Enem para saber aonde que eu posso entrar. Eu sei que, assim como a economia, a saúde e a vida social, tá tudo diferente, a prova do Enem e o nosso resultado não vai ser igual. O Antônio tem razão. Este ano nada será igual. Nada está sendo igual. Para minimizar a situação e facilitar a vida dos estudantes, a Secretaria Estadual de Educação lança, nesta segunda-feira, 19 horas, o Pré-ENEM SEDUC RS. Até 31 de outubro serão 20 aulas semanais, de segunda a sexta-feira, entre 19 e 23 horas. Serão 4 períodos diários de 60 minutos cada aula, totalizando 86 horas-aula para cada área do conhecimento. Dia 18 é o lançamento, é através da TVE, que não é o nosso caso, ou do YouTube. E depois as aulas vão ter continuidade até outubro. E nós vamos proporcionar para todos os alunos de uma forma ou de outra.
E depois a gente vai estar sempre informando os diretores para informarem as suas comunidades também. Tá, de qualquer forma, então, estratégias serão adotadas para que todos tenham acesso. Sim, com certeza. A Adriana destaca que a meta é proporcionar condições de acesso a todos os alunos. Nós solicitamos para os diretores fazer uma pesquisa, cada diretor na sua comunidade escolar, de quantos alunos não teriam esse acesso, para que a gente possa ver de que maneira a gente vai ajudar esses alunos também. E o governo federal divulgou nesta semana o maior prazo para o pagamento dos financiamentos habitacionais, principalmente de quem é ligado à Caixa Econômica. Te liga. Os pedidos feitos a partir de agora já vão incluir o período total de 4 meses de pausa. Quem já tinha conseguido a suspensão temporária por 3 meses terá a prorrogação por mais 30 dias automaticamente. Tatiane, que é empresária do ramo de festas, está com o orçamento no vermelho. A pausa na prestação da casa própria chegou em boa hora. Você sente aquele alívio de não ter que pagar aquela despesa. E não é só uma situação da minha família, mas de várias famílias que nesse momento está passando por essa crise, né? Podem solicitar a pausa na prestação habitacional quem está com as parcelas em dia ou atrasadas por até 6 meses, clientes que utilizam o FGTS para bater a dívida e empresas que estão com as parcelas em dia ou até 2 prestações atrasadas. O pedido pode ser feito pelo aplicativo Habitação Caixa ou pelo 0800 726 8068. Até o momento, mais de 2.300.000 mutuários já solicitaram a suspensão da prestação habitacional. Mas é bom lembrar que essa decisão vai acarretar cobranças de taxas e juros. Os valores dos encargos serão acrescidos ao saldo devedor do contrato, mas as taxas de juros e o prazo não serão alterados. Para Bruna Marcos, a decisão de adiar as prestações da Caixa ajudou a equilibrar as contas da casa. A suspensão desse pagamento, a gente conseguiu negociar também outras contas, como prestação do carro, cartão de crédito. E novos lotes do auxílio emergencial, aquele auxílio do governo de cerca de R$ 600 até R$ 1.200, já começaram a ser pagos aí desde a última segunda-feira. Inicialmente, pessoas que estão ligadas a programas sociais do governo irão receber. Logo após, serão as outras classes, como por exemplo os autônomos. 8.300.000 pessoas vão receber pela primeira vez o auxílio emergencial entre os dias 19 e 29 de maio. Nesta terça-feira, começam os pagamentos para os nascidos em janeiro, quarta serão os nascidos em fevereiro e assim por diante, sendo que no sábado a Caixa pagará o auxílio para os nascidos em maio, junho e julho. Com o novo calendário, a ideia da Caixa é evitar sobrecarga no sistema e aglomerações nos pontos de atendimento. Também continuam esta semana os pagamentos da segunda parcela do auxílio para quem recebe Bolsa Família. O cronograma, nesse caso, é de acordo com o número final do NIS, critério já conhecido pelos beneficiários. Na segunda-feira, recebeu quem tem NIS terminado em 1. Terça é a vez do NIS terminado em 2. E assim até o dia 29 de maio, quando serão pagos os beneficiários com NIS de final 0. Mas atenção, a Caixa esclarece que quem sacar a primeira parcela só em maio vai ter que esperar o mês que vem para a segunda parcela. Quem recebeu a primeira parcela agora espera um mês para receber a segunda e outro mês para receber a terceira. Recebe a primeira parcela, a segunda recebe com 30 dias e a terceira 30 dias posteriores. E quem recebe a ajuda de R$ 600 pela poupança social digital aberta pela Caixa vai ter o crédito a partir desta quarta-feira, também de acordo com a data de nascimento, sempre de 2 em 2 meses. Por exemplo, dia 20 vão receber os nascidos em janeiro e fevereiro, e assim por diante até dia 26 de maio, quando recebem os nascidos em novembro e dezembro. Por enquanto, esse dinheiro estará disponível na conta apenas para pagamentos e compras virtuais. O saque em espécie só será possível a partir do dia 30 de maio, também de acordo com o mês de aniversário.
E ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro fizeram um balanço dos 500 dias de governo do presidente. Veja agora a reportagem da TV Brasil. Os últimos 100 dias de governo tiveram como foco ações de combate à pandemia do coronavírus. Ainda em março foi criado um comitê de crise para avaliar medidas a serem tomadas. Ao lado da preocupação de salvar vidas, o governo priorizou também medidas para garantir empregos e auxiliar os mais vulneráveis. Nós realizamos mais de 1.800 ações para minimizar os danos das famílias brasileiras. Os estados receberam uma enorme quantidade de recursos materiais e financeiros. Entre as ações está o pagamento do auxílio emergencial a mais de 50 milhões de brasileiros e a preservação de 7,5 milhões de empregos por meio do programa que prevê jornada reduzida ou contrato suspenso com auxílio aos trabalhadores. As medidas de enfrentamento ao coronavírus vão ter um impacto de 1,270 bilhões de reais na economia. Desse total, 218 bilhões de reais vão para ações de apoio à população vulnerável e aos trabalhadores. 181 bilhões para auxílio a estados e municípios. 23 bilhões para ações de combate à pandemia, garantindo insumos e tratamento aos cidadãos. E 537 bilhões de reais em medidas de fluxo de caixa e apoio à manutenção do emprego pelas empresas. Preservar as vidas e preservar os empregos, desde o início o presidente se manifestou e criou esse lema muito típico entre os militares: ninguém vai ser deixado para trás, não vamos deixar ninguém para trás. Na saúde foram investidos mais de 11 bilhões de reais para a compra e distribuição de respiradores, equipamentos de proteção individual e testes para diagnóstico da Covid-19. A gente volta a falar de saúde para você nesse tempo de pandemia, né? É importante sempre estar falando da área da saúde. Olha, o governo federal divulgou aí nessa semana um gasto já aproximadamente em 38,5 bilhões de reais que já foram repassados aí para secretarias de saúde de municípios e estados em todo o país para principalmente combater o Covid-19, né? Te liga na informação. São quase 38 bilhões de reais repassados aos estados e municípios. Desse total, 5 bilhões e 300 milhões de reais foram direcionados especificamente ao enfrentamento da Covid-19. Foram destinados recursos para que os entes federativos se preparassem para o enfrentamento de acordo com a realidade de cada localidade. Comprando equipamentos, comprando insumos, EPI, contratando pessoal, ampliando a estrutura existente, baseado nas suas necessidades, para se preparar para o enfrentamento e aumentar a sua capacidade de resposta à Covid-19. Ainda segundo o Ministério, 823 respiradores foram entregues a 16 estados. Foram repassados 266 só no último final de semana. O Ministério também informou que existe uma dificuldade para a compra desses equipamentos por causa da procura mundial pelos respiradores, mas o governo continua se esforçando para a entrega dos materiais aos estados e municípios. Nós estamos fazendo à medida em que os fornecedores nos entregam aquilo que encomendamos. E, às vezes, estamos nos deparando, assim como estados e municípios, com óbices nesse processo de aquisição. Ocorrem atrasos, ocorrem problemas de desembaraço e temos contado com o apoio de toda a estrutura do governo, todos os ministérios, para poder agilizar essas entregas. Ok, meu amigo, ok, minha amiga, agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis, mobiliário de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando um local ideal para colocar sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7. Ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Lembrando a você que acompanha o nosso telejornal que neste momento, como o nosso colega está aqui, nós estamos no mesmo ambiente aí e não conseguimos deixar aquele espaço de mais de 1 metro entre nós dois, nós utilizamos máscaras aí como forma de prevenção e também para dar um bom exemplo para você aí de casa que tem que usar máscara, né, Finardi? Boa tarde. Boa tarde, hoje tocou... Debate, mas hoje? Hoje é o homem morcego, né? Que não disseram que veio do morcego, a Covid lá da China. Então, em homenagem aos nossos... Não, essa ficou legal também, além do Coringa. Mas vamos aos destaques da coluna, porque hoje tem muito assunto importante. Para começar, vamos falar do caso positivo da Covid-19 na Câmara de Vereadores aqui de Erechim. Ontem veio a informação, uma assessora do vereador Leandro Basso deu positivo. Com isso, a outra assessora, que são 2 assessores do vereador, e ele fizeram os exames ontem, de manhã ainda. Aqui não deu tempo, ontem, início da noite, já tinha acabado a coluna, fiquei sabendo ontem à noite, os 2 deram negativo, entendeu? Os outros 2. Em função disso, o Mário Rossi, que é o presidente, tomou algumas medidas, uma ordem de serviço, e está adotando aquele distanciamento, que a prefeitura também adotou, com relação a um dia trabalha um dia trabalha outro, com menos circulação dentro e com um expediente interno. E também adquiriu uma série de exames para fazer numa boa parte dos funcionários da Câmara, dos servidores, para ver como é que está a situação, né? Como é a situação dentro do poder, que circula muitas pessoas, então mudou um pouco o sistema agora. Olha, vamos falar ali do auxílio alimentação em dinheiro ali, tá junto? Isso que foi aprovado também segunda-feira na Câmara. Aquele auxílio alimentação tem um cartão magnético que os funcionários recebem, a exemplo do que a prefeitura fez com o Vale Transporte, eles fizeram no alimentação. Agora eles vão receber um dinheiro. Na Câmara de Vereadores vai ser em dinheiro. Muito bem. Olha, quando impossível o distanciamento, impossível cumprir a lei. Eu publiquei ontem aquela ordem de serviço do Executivo da última sexta-feira com relação ao sistema de distanciamento controlado. Mas ontem eu recebi uma informação que os secretários municipais não estariam cumprindo com a ordem de serviço. Eu procurei o prefeito para falar sobre o tema, né? Ele disse que é possível e me citou vários exemplos que não tem que fazer. Por exemplo, assim, se eu botar 2 caras trocar um tubo numa rua e tem 1 metro, cada um segura numa ponta, eu não tenho como cumprir. Se eu voltar às aulas, por isso eu sei quando volta, eu não tenho como manter 2 metros cada criança. Como é que o professor vai dar aula para um aluno? Se um agente de trânsito vai colocar uma multa, alguém ver os documentos, tu vai ficar no máximo 1.000 metros. Então ele deu uma série de exemplos dizendo que é muito difícil tu cumprir na íntegra essa questão do... Até ele falou aqui numa outra questão, por favor, aqui, Natan. Olha isso aqui, ó. Se uma pessoa cai na rua e eu vou socorrer ela, eu estou descumprindo o distanciamento. Porque eu vou abraçar ela. E se eu não socorrer, eu estarei cumprindo. Mas daí como é que fica a minha consciência? Então é interessante como... Né? Olha, vamos falar isso aqui, ó. Ali em cima, atitude extremamente responsável. Ontem eu fiquei sabendo que o presidente da CIE, o Fábio Vendrusco, tinha testado positivo para o Covid. Eu, quando tenho informação, eu vou direto falar com o cara, não tento ir pelos lados e depois pode ser que dê errado. Eu sempre tenho que buscar direto com a pessoa que está sendo falada. Ele me confirmou, assim, ó, pode publicar. A primeira coisa que eu soube a primeira coisa que eu fiz quando eu soube que estava positivo, eu avisei todos os meus grupos do WhatsApp de amigos e profissionais, a pessoa que tiver contato comigo. Então ele foi extremamente responsável com a informação. Quando muitos tentam esconder, ele quis tornar público. Ele disse que ele está em casa de quarentena, ainda mais alguns dias, que está assintomático, mas deu positivo. Ele não tem problema nenhum de falar porque as pessoas que tiveram contato com ele. Achei muito legal a maneira como ele lidou com a coisa, quando muita gente tenta esconder.
Agente de combate a epidemias é afastado afastado com sintomas de coronavírus. Endemia é aqueles que têm um ônibus aqui na frente. Sim. Pega as pessoas e levam para os bairros para trabalhar, fazer a fiscalização. Negócio da dengue, assim, né? Todas as endemias que tem. E diz que na última quinta-feira, eu recebi ontem uma denúncia, que na última quinta-feira apresentou sintomas, um desses estava dentro de uma sala com 40 pessoas. Então, me apavoraram os agentes. E só na segunda-feira eu fui afastado. Isso a pessoa falando. E que teria mais 2 pessoas com sintomas. Procurei o prefeito e procurei o secretário de saúde. É o que eu falei, na fonte, o Dr. Décio de Marco, secretário de saúde do Erechim, me confirmou que realmente esse cara, por conta, foi fazer o teste, né? E na segunda-feira foi afastado mesmo, né? E o prefeito me disse que essa informação também tem muita coisa que é invencionice de quem não quer trabalhar, né? O prefeito Schmidt falou, entendeu? Por falar em prefeito, ele fará o teste do Covid-19 após frequentar local com infectado. E ele vai mostrar o resultado que nem o Bolsonaro ou não? Ele foi tranquilo também, provavelmente vai. Ele, na última sexta-feira, na Câmara de Vereadores, ele estava lá, ele não tocou na pessoa, mas tem uma pessoa que deu positivo, ficou sabendo essa semana. Então, por que dia 22 não tem teste para o prefeito? Não é, ele está esperando uns dias em função do tempo para ela aparecer ou não, para ser mais exato o exame. Então o prefeito Erechim vai fazer o teste. Eu não sei quem que é a pessoa infectada. Na Câmara pode ser assessor do parlamentar, ou pode ser o próprio Fábio Vendrúsculo, ou alguma outra pessoa que nós não sabemos, né? Então ele vai sim, fala assim, não temos nada para esconder, ele disse. Eu vou fazer e pronto. Tive contato, não encostei nela, mas tive contato. Então eu vou ter que fazer o teste como gestor, né? E ele disse assim, e chega desse mimimi de quem não quer trabalhar. A lei protege quem a respeita. Muito bem. Bastante informação, isso tudo política coroniana, como é isso? Muito bem, tá aí os destaques de hoje. Pode trazer a capa para nós um minutinho, Natan? Vamos lá. Só para mim fazer aqui, Como nós tínhamos muitas matérias relacionadas à pandemia, nós vamos fazer uma capa diferente ontem. É um cenário de otimismo para muitos, mas também de muitas incertezas, né? Estava vindo trabalhar na manhã de ontem e vindo uma casa, uma cartolina pintada à mão, grudada na janela. Tudo vai ficar bem. Essa onda do otimismo, nós temos que pensar que tudo vai ficar bem. Apesar de ter muitas notícias negativas aqui, que nos deixam em dúvida, também tem com relação aos municípios que não tem nenhum caso, né? Então o objetivo dessa capa foi mostrar, vai passar. Essa é um título que a gente gostaria de colocar nas nossas manchetes e poder afirmar para as pessoas que tudo vai ficar bem, né? E que, que fique bem... Num lar erechinense, que esse é o tema. Exatamente. Tudo vai ficar bem. E que fique bem logo, né? Na verdade, que passe logo essa pandemia. Muito bem. Tá aí uma bela capa do Jornal Bom Dia de hoje, uma das mais bonitas aí que eu já vi. Muito bem. Parabéns aí, o Rodrigo Finardi fez essa foto aí. Valeu, Finardi. Obrigado, bom dia a todos. Gente, vamos pro intervalo, daqui a pouco tem mais notícias. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente.
Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. O Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos urinários, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamento sem internação, sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários, Santa Mônica, na Rua Itália, fone 3522-0500. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis. Descontos de até 50% em consultas. Valores diferenciados em internação hospitalar. Exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar. Solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Eu quero pedir a sua atenção, apenas um minuto. É que eu quero te contar a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer. Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos, e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo, para confecções de perucas para as crianças e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500.
O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Estamos de volta com o Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós vamos direto agora com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital com o Natan Bretenbach. Muito bem, vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia. E a capa hoje do Bom Dia está um pouquinho diferente, a pandemia, o cenário de otimismo e também incertezas. A coluna do Rodrigo Finardi vai estar falando sobre algo bem polêmico. A gente estava comentando ontem o caso positivo da Covid-19 na Câmara de Vereadores aqui de Erechim e também está mostrando o Fábio Vendrusco aí uma atitude considerada responsável. A região do Alto Uruguai tem 14 municípios sem casos confirmados de Covid-19. Na página 4 a gente tem a coluna de opinião e na 5 os amigos da alegria de quarentena, de máscara e com esperança, levando aí também diversos lugares um pouco mais de alívio para essas pessoas. Na página 6 a gente tem a Sicredi lança opção então de pagamento por QR Code e Ciral, união que aprimora a gestão pública e gera economia aqui na nossa região. A página 8 vai estar destacando Marista Medianeira, o colégio que ressignifica o ensino da educação física à distância e também Cruzaltense, um decreto restringe atividades econômicas. Página 10, a consciência tranquila, também é pauta lá no município de Maximiliano de Almeida e que ao final a justiça seja feita. Na página 11, estudantes promovem campanha para suspender a aplicação do exame. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades e na contracapa, novamente, uma ação de solidariedade. Mais de 1 tonelada de alimentos para as entidades são distribuídas aí, então, aqui em Erechim. Eu lembro para você que está nos acompanhando que mais informações você pode estar acessando o site www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Acompanhe agora o comentário do Igor Miller. Hoje está muito bom, hein? Te liga, porque opinião você vê aqui. Eu vou contar uma historinha, então, que eu acho que ela cabe no momento. Eu tenho um cachorro brabo em casa, muito brabo. Mas eu sei que ele é brabo. E aí um amigo meu chega em casa e pergunta:
Bah, que cachorro bonito. E eu respondo, sim, ó, né, tá aí. Será que eu posso passar a mão nele? Ele pergunta. E eu digo para ele, pode, mas eu sei que ele é brabo. E ele pode morder, e na hora de passar a mão ele pode causar um dano a essa pessoa. Mas aí eu digo para ele, não tem problema, cara, ele nunca fez mal para mim. Pode ir lá tranquilamente, vai lá no canil e passa a mão nele. Mas eu sei que ele pode causar algum problema. Mas eu não digo isso para essa pessoa. E a pessoa vai lá no canil, o meu amigo, e ao chegar perto do cachorro, que fica olhando para ele fixamente, é um cachorro grande, com uma boca bem grande, que se morder pode causar um estrago grande. Ele chega bem perto, o cachorro fica olhando para ele, ele vai mais perto, o cachorro não faz nada, ele continua se aproximando, e quando ele põe a mão para dentro do canil, o cachorro voa nele e arranca as mãos, os dedos dele. E aquilo, ele fica apavorado, olha para mim e pergunta, mas como assim esse cachorro não era tranquilo? Não era para mim, ele é tranquilo, ele nunca me fez mal. E aí fico perguntando, será que essa história não cabe nesse momento também? Não é essa mesma historinha não traduz o que está acontecendo hoje no país? Para mim, ele nunca fez mal, esse cachorro, mas eu sabia que ele podia fazer mal para alguém. Eu tinha quase que certeza que se alguém chegasse perto dele, ele ia ter essa reação, e as consequências seriam essas. E elas são irreversíveis. Será que essa história não se encaixa perfeitamente no que a gente está vivendo, ou pelo menos ela faz menção a alguma coisa do que nós estamos vivendo? Será que eu fui responsável em tranquilizar o meu amigo de que ele podia ir até o canil sem nenhuma preocupação, botar a mão para dentro e chamar o cachorro, ou nem chamar, se aproximar e sofrer essas consequências? Será que eu fui responsável por fazer isso? E diga-se, fazer um parênteses, isso é só uma historinha. Isso não aconteceu, tá? Mas é uma história que eu acho que está ilustrando o momento que nós estamos vivendo hoje no país. Infelizmente. E para deixar bem claro, eu tenho um cachorro que é bem grande, mas ele não é assim tão brabo quanto esse da história, tá certo? É isso aí. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo ainda nesta quarta-feira? Te liga! Uma massa de ar seco ainda vai predominar sobre a região sul do país nesta quarta-feira. Tem previsão de chuva apenas à noite na região de Uruguaiana. No leste de Santa Catarina e litoral do Paraná, o sol vai aparecer entre muitas nuvens e o sol brilha forte nas demais áreas da região. Em todo o centro-oeste do sul do país, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal para não prejudicar a saúde humana é que a umidade do ar se mantenha em 60%. E a temperatura está em elevação nos 3 estados, com mínima de 14 e bastante calor à tarde, com máxima de 30 graus em Porto Alegre, mínima de 16, máxima de 24 graus em Florianópolis. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar no centro-sul do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, onde devem variar de 50 a 100 milímetros acumulados e chegar a 150 milímetros em áreas do norte do Rio Grande do Sul. No extremo norte gaúcho, os volumes vão variar entre 20 e 50 milímetros acumulados e nas demais áreas da região não devem ultrapassar os 20 milímetros. Ok, meu amigo, o programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu te encontro aqui amanhã, neste mesmo horário. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.